O estalo de dedos tem um som impossível de confundir. É seco, curto, autoritário, um comando que atravessa o zumbido constante dos servidores e o burburinho de conversas caras regadas a água com gás já morna. Quando acontece a poucos centímetros do seu ouvido, deixa de ser apenas um ruído, vira um aviso, uma provocação. Ei, garota da TI! Alô, planeta Terra, chamando a garota da TI! Não levantei os olhos de imediato. Estava concentrada em um diagrama complexo da fase 3 da rota de fibra ótica, projetado para impedir que o 37º andar literalmente entrasse em colapso durante a onda de calor do verão que se aproximava. Meu dedo seguia a linha onde o circuito redundante de resfriamento cruzava o núcleo principal do servidor. Aquilo não era apenas um conjunto de cabos e máquinas, era um sistema delicado de energia, vidro e decisões caras, um ecossistema que eu mesma havia desenhado, negociado e alugado para aquela empresa 3 anos antes. Os dedos estalaram de novo, agora mais rápidos, insistentes, como o tic-tac de um metrônomo usado por alguém sem paciência. Eu sei que você está me ouvindo, disse a voz, arrastada e presunçosa. Era o Jared. Claro que era o Jared. Jared tinha 26 anos, usava um colete de lã que custava mais do que o meu primeiro carro e ostentava o título de diretor de operações visionárias, o que, traduzindo, significava apenas que o pai dele ocupava uma vice-presidência na holding. Por fim, girei a cadeira lentamente. Em que posso ajudar, Jared? Ele fez um gesto largo e impaciente em direção à sala de reuniões envidrada atrás de si, onde outros 5 homens, vestidos com coletes idênticos, encaravam uma tela congelada do Zoom. Travou. Temos uma apresentação para os investidores da Série B em 3 minutos. Dá um jeito nisso. Respirei fundo. Tenho 45 anos e vestia um blazer feito à sob medida. Eu não uso crachá. Não carrego rádio no cinto. Estava sentada naquela mesa porque a iluminação ali era melhor para ler plantas técnicas, não porque estivesse de plantão para atender chamados de suporte. Não sou eu, Jared, respondi, mantendo o tom neutro. Estou revisando as especificações da infraestrutura para renovação. Se há problema de latência, você precisa abrir um chamado no sistema. Ele soltou uma risada curta e áspera, mais parecida com um latido. Abrir chamado? Licença, eu não abro chamado nenhum. Eu digo às pessoas o que fazer. Você está aí sentada com um laptop, não está? Então reinicia o que for preciso, conserta o roteador, só faz a internet funcionar. Estou ocupado. Voltei os olhos para o diagrama. Além disso, eu não tenho acesso administrativo à sua rede local. Foi a frase errada, ou talvez a frase perfeita. Jared bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer minha xícara de café tremer. O escritório inteiro silenciou. A equipe de marketing baixou os telefones. Os desenvolvedores congelaram os dedos sobre os teclados. Sabe de uma coisa? Ele gritou, o rosto já vermelho. Estou cansado da postura da equipe de apoio deste prédio. Meu pai paga uma fortuna por esse aluguel e eu não consigo nem manter uma conexão estável. Vocês são inúteis, completamente inúteis. Apontou para a porta. Fora, você está demitida. Não quero te ver nunca mais neste andar. Vou pedir para o RH acertar seu pagamento final. Vá embora. Eu congelei. Não de medo, mas de curiosidade quase científica. Ele estava me demitindo. Ou melhor, ele realmente acreditava que tinha poder para isso? Olhei para ele, depois para o escritório silencioso ao redor. Por fim, para a pasta sob minha mão, aquela que continha o adendo de renovação do contrato de locação, o documento que garantia a redundância de energia daquele centro visionário. Você está me demitindo? Perguntei, apenas para deixar registrado. Está demitida, ele repetiu, cuspindo as palavras. Pegue suas coisas e saia, agora. Eu não discuti. Não expliquei que não era funcionária de NextGen Synergies,
mas a supervisora independente de infraestrutura de toda a Skyline Tower. Não mencionei que a garota da TI, a quem ele acabara de gritar, controlava os sistemas vitais do prédio. Apenas fechei o laptop, tampei a caneta, peguei minha pasta de couro e deixei o contrato de renovação, ainda sem assinatura, no centro da mesa de Magno. Entendido, disse, com calma. Boa sorte com a apresentação da Série B, Jared. Caminhei até o elevador sentindo dezenas de olhares cravados nas minhas costas. Não me apressei. Apertei o botão, esperei o aviso sonoro e entrei. Quando as portas se fecharam, ainda consegui ver Jared trocando um high-five triunfante com um dos colegas de colete, convencido de que havia acabado de afirmar sua autoridade. Ele não tinha afirmado nada. Tinha acabado de cortar a artéria que mantinha aquele negócio vivo, só não sabia disso. A descida até o saguão foi suave. A Skyline Tower se orgulha de seus elevadores, rápidos, silenciosos, com manutenção semanal. Eu sei disso, porque sou eu quem assina as notas do fornecedor. Ao sair, o ar-condicionado frio bateu no meu rosto. Acenei para Larry, o chefe de segurança, que observava as câmeras com expressão impassível. Boa tarde, senhorita Tess, murmurou ele. Tudo certo no 37? Não mais, Larry, respondi, com um sorriso contido. Não mais. 10 minutos depois, tempo suficiente para atravessar a rua, pedir um expresso duplo e me sentar perto da janela, o caos começou lá em cima. Eu não estava presente para assistir, mas não precisava estar. Eu conhecia o roteiro. Eu já havia deixado tudo encaminhado. No 37º andar, Marcos, o zelador do prédio, saiu do elevador de serviço. Marcos é um bom sujeito, tem 60 anos, usa terno sempre um número a mais do que deveria e transpira em excesso sempre que algo foge do previsto. Na mão, carregava um carimbo de cartório e uma garrafa de champanhe. Ele estava ali para celebrar a assinatura da renovação do contrato de locação por mais 10 anos, um acordo que eu havia negociado durante 6 meses com o vice-presidente da empresa, pai de Jared. Marcos entrou na sala de reuniões de paredes de vidro. Viu a pasta que eu deixara sobre a mesa. Viu Jared e sua equipe, ainda exaltados, cheios de energia e completamente fora de sintonia com a gravidade da situação. Boa tarde, senhores, anunciou, tentando soar descontraído. Onde ela está? Onde está a estrela do dia? Temos documentos para assinar? Jared virou-se de repente, visivelmente irritado. Quem? A Tess? Respondeu Marcos, olhando ao redor. Ela comentou que estaria cuidando da instalação por aqui. Precisamos concluir o projeto de infraestrutura até às 5 da tarde, ou a cláusula de direito adquirido do sistema de refrigeração perde a validade. Jared bufou, abriu a geladeira portátil e pegou um Red Bull. Ah, ela, a morena, cheia de atitude? Pois é, eu demiti. A sala congelou. Não foi um silêncio comum. Foi aquele tipo de pausa em que o ar parece desaparecer. Os desenvolvedores na última fileira tiraram os fones devagar, atentos. A diretora de RH, Sarah, que sabia exatamente quem eu era, mas estava no banheiro durante o incidente, entrou na sala bem no momento certo para ouvir a frase. O rosto dela perdeu a cor. Marcos piscou algumas vezes, passou a mão pela testa suada. Perdão, Jared, você fez o quê? Demiti, repetiu Jared, falando devagar, como quem explica algo simples. Ela era incompetente, não conseguiu arrumar o Wi-Fi, respondeu atravessado, então mandei embora. De nada, inclusive. Precisamos de fornecedores melhores. Marcos ficou encarando Jared. Depois, a cadeia vazia onde eu estivera sentada. Em seguida, o contrato ainda sem assinatura no centro da mesa. Jared, disse ele, a voz começando a tremer. A Tess não é fornecedora. Não é? Não. Marcos engoliu a seco. Tanto faz. A Tess é a proprietária. A palavra caiu como um peso.
Tecnicamente, continuou Marcos, elevando o tom à medida que o pânico tomava conta da sala, ela controla a fibra ótica que vocês usam, o aluguel dos geradores de emergência, o contrato principal deste andar inteiro. Eu só cuido dos zeladores. Marcos respirou fundo. Jared, é ela quem decide se este prédio continua funcionando. Jared soltou uma risada nervosa. Você tá brincando? Ela estava mexendo num laptop. Ela estava revisando o seu contrato de aluguel, quase gritou Marcos. Você acabou de demitir a pessoa que estava prestes a economizar $2 milhões em contas de energia retroativas. O sorriso de Jared vacilou. Ele baixou os olhos para a pasta sobre a mesa, estendeu a mão com hesitação e a abriu. Logo na primeira página, em letras grandes e destacadas, estava escrito: Acordo de Dependência de Infraestrutura, preparado por Tess R. Morrison, sócia-gerente da Skyline Infrastructure Holdings. Ah, murmurou Jared, a voz subitamente fraca. Marcos apoiou as mãos na mesa. Ela foi embora? Perguntou. Disse alguma coisa? Disse que entendeu, respondeu Jared, quase num sussurro. Marcos fechou os olhos por um instante. Meu Deus, disse, exalando devagar. Ela aceitou o encerramento da negociação. Jared, você não demitiu uma funcionária. Ele respirou fundo antes de completar. Você acabou de rescindir o próprio contrato de serviços, lá no térreo. Olhei para o celular. Uma mensagem de Marcos biscava na tela. Por favor, me diga que ele não fez isso. Dei um gole do meu expresso. Não respondi. A porta se fechou atrás de mim. Agora eu ia trancá-la. Meu escritório não ficava no 37º andar. Ficava no 4º andar, escondido atrás das salas de máquinas e dos elevadores de carga. Não tinha vista para o horizonte da cidade. Dava para os geradores a diesel de emergência e para as enormes torres de resfriamento que vibravam com um ronco grave e constante que eu sempre achei estranhamente tranquilizador. Aquele era o cérebro do prédio. Os andares envidrados lá em cima eram só fachada. Destranquei a pesada porta de aço e entrei. O ambiente estava fresco e silencioso, com um leve cheiro de ozônio e papel caro. Sentei-me à minha mesa, uma grande superfície de carvalho tomada por monitores, e liguei o computador. Não senti raiva, de verdade. Raiva é improdutiva, confunde. O que eu sentia era um compromisso absoluto com o contrato. Jared tinha sido claro, não me queria ali, não queria meus serviços. Como profissional, eu precisava respeitar isso. Peguei na estante a pasta da Next Gen Synergy. Tinha cerca de 7,5 cm de espessura. Abri direto na seção 14B, Privilégios Revogáveis e Serviços Compartilhados. A maioria dos inquilinos acredita que, ao alugar um andar, leva tudo no pacote: água, luz, internet, ar-condicionado. Mas a Skyline Tower é um prédio antigo, modernizado aos poucos. O contrato básico cobre paredes e teto. O resto, fibra ótica dedicada, climatização especial para servidores, controle biométrico, são serviços adicionais, concessões, subcontratos. Jared acabara de dispensar quem fornecia exatamente isso. Abri o sistema de gerenciamento do prédio. Meu nível de acesso: administrador raiz. Primeiro item: prioridade dos elevadores. A Next Gen Synergy pagava um extra pelo modo VIP. Quando um crachá vinculado ao andar era passado no saguão, um dos 6 elevadores atendia imediatamente. 4 minutos a menos no deslocamento diário. Localizei a cláusula: contrato encerrado por iniciativa do inquilino. Desmarquei a opção. Pronto. Agora eles aguardavam na fila, como o call center do 8º andar. Segundo item: elevador de carga. Na terça-feira seguinte chegaria um carregamento de novos servidores. Eu sabia disso, porque eu aprovei o agendamento da DOCA. Mas o uso do elevador de carga pesada exigia um token digital emitido por mim. Revoguei o token. Quando o caminhão chegasse, restariam as escadas de incêndio. 37 andares. Terceiro item:
Controle de temperatura. Esse era o ponto sensível. O sistema central mantinha os escritórios a 22 graus Celsius, mas salas de servidores exigem algo além disso, um circuito dedicado de água gelada, sob minha responsabilidade. Consultei o diagrama. O fluxo do conjunto 3700 estava configurado como prioritário. Alterei para o padrão básico do edifício. As válvulas no telhado levariam cerca de 1 hora para fechar completamente. Na manhã seguinte, aquela sala estaria perigosamente quente. Eu não estava violando nenhuma norma, nem sabotando nada, apenas suspendendo serviços que, segundo eles próprios, não desejavam mais da garota da TI. O telefone fixo tocou. Apenas 3 pessoas tinham aquele número: o proprietário do prédio, o chefe do corpo de bombeiros e a diretora jurídica da administradora. Era a Brenda. Tess, disse ela, tensa. Acabei de receber uma ligação desesperada do Marcos. Ele disse que o filho do vice-presidente te demitiu. Demitiu, confirmei, colocando a ligação no viva-voz enquanto acessava o banco de dados de credenciais. Ele encerrou nossa relação de trabalho. Nossa, ela suspirou. Certo, o que você pretende fazer? Cumprir a rescisão, respondi. Cancelar os serviços não contratados. Não posso operar sem cobertura legal. Você conhece as regras do seguro. Eu sei, disse Brenda. Não estou pedindo para você parar. Só, quão feio isso vai ficar? Olhei para a tela. O cursor repousava sobre a aba das fechaduras biométricas dos banheiros. Bem, respondi. Espero que eles gostem dos banheiros públicos do saguão. Houve um silêncio curto. Entendido, disse ela. Vou preparar a cláusula de isenção de responsabilidade. Tenha uma boa noite, Tess. Você também, Brenda. Cliquei em executar. A beleza da infraestrutura está em passar despercebida. Quando funciona, ninguém nota. As portas se abrem, o ar está fresco, a descarga funciona, tudo parece natural, como se não fosse fruto de contratos, sistemas e decisões. No 37º andar, essas leis naturais começaram a falhar. Por volta das 3:30 da tarde, o vidro inteligente da sala de reuniões da diretoria deixou de responder. Voltou ao modo padrão, transparente. Jared discutia com o coordenador de logística quando, de repente, todo o escritório passou a vê-lo andar de um lado para o outro, gesticulando como um mímico preso numa vitrine. Eu assistia pelas câmeras. Parecia teatro mudo. Depois vieram as fechaduras biométricas. As portas que separavam a ala executiva do restante do andar entraram em modo de segurança. Abriram-se de uma vez e se recusaram a fechar. Nada de travamento permanente. Segurança contra incêndio. O espaço exclusivo deixou de existir. Estagiários entraram confusos. O barulho do setor comercial invadiu o refúgio de Jared. Mas o pânico real começou às 16:15. No meu painel, os alertas surgiam em sequência. Chamado 942. Temperatura elevada na sala de servidores. 25,5 graus Celsius e subindo. Chamado 943. Acesso negado aos banheiros executivos. Chamado 944. Internet instável. Perda de pacotes, 40%. Jared tentou me ligar. A fibra que usavam era compartilhada. Sem priorização, os dados deles competiam com o tráfego do consultório odontológico do 8º andar, que naquele momento baixava exames de raio-x. As videoconferências da NextGen viraram uma colagem de pixels. Eu observava o termômetro subir. 26 graus Celsius, 27 graus Celsius. Um e-mail chegou. Assunto: problema técnico. Oi, o ar-condicionado tá estranho e as portas também. Pode verificar? Preciso disso resolvido rápido. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma noção do que tinha feito. Arquivei o e-mail na pasta Solicitações de serviço não autorizadas.
5 minutos depois, Marcos ligou. Tess, ele tá gritando no saguão, sussurrou. Diz que o prédio tá sabotando a empresa, tá tentando convencer o Bill a hackear o termostato. Bill não pode fazer isso, respondi com calma. Ele não tem acesso. Eu sei, mas o Jared não. Ele ainda tá falando de processo? Está. Diz que o contrato garante 23 graus Celsius. Para escritórios comuns, corrigi. Não para um data center. Isso era um adendo. O adendo que ele não assinou. Marcos hesitou. Ele tá perguntando por você. Quer saber onde foi parar a moça da TI. Sorri, sozinha no escritório. Diga a ele que fui demitida. Pedi que ele avisasse que, como não sou funcionária da empresa, não tenho autorização para circular pelas instalações. Ele vai ligar para o pai, alertou Marcos. É exatamente isso que eu espero, respondi. A sala de servidores marcava 28 graus Celsius. Os protocolos automáticos de segurança entraram em funcionamento. Para evitar danos, os servidores começaram a reduzir o desempenho dos processadores. O pitch deck da série B que tentavam enviar virou uma tarefa hercúlea. Até os elevadores pareciam sofrer. Agora se arrastavam com a lentidão de uma conexão de escada dos anos 90. Abri a câmera do elevador de carga. Um entregador aguardava com 10 caixas de pizza para a equipe que viraria à noite. Passou o cartão, luz vermelha. Tentou outra vez, vermelha de novo. Deu de ombros, virou-se e deixou as pizzas com o segurança da recepção. A equipe de Jared passaria fome, calor e horas presa num andar de portas abertas e internet capenga. A reação em cadeia já estava em curso. Enquanto Jared suava dentro do colete de lã lá em cima, ajeitei meu blazer. Tinha uma reunião de almoço marcada para o dia seguinte, mas resolvi antecipá-la para o jantar. Atravessei a rua e entrei no Capital Grill, o tipo de restaurante onde a carne é maturada por semanas e os garçons sabem seu nome. Eu me encontraria com Robert Vance, CEO da Omnit. A Omnit era concorrente direta da NextGen, uma empresa sólida, sem firulas, que tentava se estabelecer na Skyline Tower havia 2 anos. Estavam espremidos em um andar alugado no 12º, lutando por mais banda de internet e melhor refrigeração para crescer. 3 anos antes, o pai de Jared havia superado a proposta deles pelo 37º andar. Robert se levantou quando me viu. Um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, postura impecável. Tess, disse ele, apertando minha mão. Não esperava notícias suas tão cedo. Está tudo certo com as renovações? Tudo está mudando, Roberts, respondi, entrando no reservado. Coloquei uma pasta fina sobre a mesa e pedi uma caneta preta. Roberts manteve os olhos fixos nela. Tenho uma situação peculiar, comecei. Um bloco de infraestrutura de alta prioridade acabou de ficar disponível. Disponibilidade imediata, fibra ótica redundante, refrigeração dedicada por água gelada, prioridade máxima nos elevadores. Roberts arqueou a sobrancelha. Pensei que a NextGen tivesse garantido isso por mais 5 anos. A renovação era mera formalidade. A renovação foi recusada, expliquei, escolhendo bem as palavras. O representante do inquilino encerrou a negociação e rescindiu o contrato com o fornecedor dos serviços. Robert me encarou em silêncio. Era um homem inteligente, não pediu detalhes desnecessários. Quanta capacidade? Perguntou. O suficiente para sustentar sua nova divisão de IA. E como a infraestrutura vertical já está preparada, consigo redirecionar a largura de banda para o seu andar em cerca de 10 minutos. E o custo? Tarifa de mercado, disse, mais um bônus pela ativação expressa e um contrato de 5 anos. Robert sorriu. Era o sorriso de alguém que acabara de encontrar uma oportunidade rara. Tess, se essa largura de banda estiver ativa até amanhã de manhã, eu assino o contrato hoje à noite. Meu diretor de tecnologia está desesperado por mais fibra. O contrato está aqui,
disse, tocando a pasta. E posso fazer a transferência antes mesmo de terminarmos a sobremesa. Passamos a hora seguinte revisando cláusulas. Robert não estalou os dedos, não me chamou de garota da TI. Fez perguntas inteligentes sobre latência, redundância e balanceamento de carga. Me tratou como o que eu era, a responsável pelo mundo invisível que sustentava tudo. Enquanto eu colocava minha assinatura final, o celular vibrou. Alerta do sistema. O inquilino da sala 3700 está tentando acessar o painel de disjuntores 4 sem autorização. Jared estava em pânico. Tentava religar tudo à força, convencido de que o problema era apenas um fusível. Está tudo bem? Perguntou Robert ao me ver olhar o telefone. Só uma falha típica de um sistema antigo, respondi, guardando o aparelho. Aliás, sobre o elevador de carga, tem um horário livre na terça-feira de manhã. Você tem algum equipamento para trazer? Na verdade, sim. Temos um rack novo guardado em um depósito em Jersey. Estávamos esperando uma vaga. Traga, respondi. Saí do restaurante com um contrato de $1,2 milhão assinado por 5 anos. Eu acabara de vender a largura de banda de Jared para o maior concorrente dele. E havia uma ironia adicional. Os cabos de fibra ótica passavam fisicamente pelo teto do 37º andar antes de descer até o 12º. Jared ficaria literalmente sentado sobre a internet que costumava ser dele, ouvindo o zumbido enquanto ela trabalhava para outra empresa. Na manhã seguinte, sexta-feira, a engrenagem jurídica finalmente começou a girar. Cheguei ao escritório às 8 em ponto. Gosto desse horário. O prédio ainda está despertando. Sistemas sendo inicializados, gráficos ganhando vida. Nos monitores, o consumo de banda de Omnit, no andar 1200, operava a 98% de eficiência. O de Next Gen, no 3700, registrava perda crítica de pacotes, 65%. Temperatura, 29 graus Celsius, às 8h15. O telefone tocou. Não era a linha interna, mas um número externo, DDD 212. Aqui é a Tess. Senhorita Morrison, disse uma voz controlada. Alan Sterling, do departamento jurídico da controladora da Next Gen Synergy. A voz era polida, mas tensa. Estamos analisando um relatório alarmante do nosso escritório no Texas. Eles afirmam que o prédio está sofrendo uma falha grave nos serviços. Com todo respeito, Sr. Sterling, respondi com cordialidade. O prédio está operando normalmente. Os serviços da sala 3700 apenas foram ajustados ao status contratual vigente. Status contratual? Repetiu ele, folheando papéis. Tenho aqui um contrato válido até 2028. Um contrato de locação base, corrigi. Recomendo consultar o adendo C, subseção 4. Lá consta que fibra de alta velocidade, refrigeração especial e integração de segurança são serviços renováveis, prestados separadamente pelo responsável pela infraestrutura. Houve silêncio. Esses serviços foram rescindidos ontem, continuei, de forma verbal e pública, pelo representante local, Sr. Jared Vance. Ele te demitiu? Perguntou Sterling, a calma começando a ruir. Sim, me confundiu com uma técnica, questionou minha competência e me mandou embora. Conforme a cláusula de assédio do meu contrato, encerrei os serviços imediatamente. A voz dele baixou. Tess, você sabe que o Jared é impulsivo, mas não podemos manter esses sistemas fora do ar. Estamos perdendo dados. O que precisamos fazer para resolver isso? Em condições normais, eu reabriria a negociação, respondi, recostando-me na cadeira. Mas a capacidade que a Next Gen liberou já foi adquirida. Por quem? Não posso divulgar, mas a largura de banda foi realocada, a carga térmica também. Você vendeu a nossa internet? Murmurou Sterling, quase engasgando. Vendi a internet disponível, corrigi. Não posso manter capacidade ociosa. Você entende de negócios, Alan? Houve uma pausa.
Certo, disse ele. Vou falar com o vice-presidente e com o Jared. Precisamos de uma reunião ainda hoje. Hoje não tenho agenda, menti. Posso atender na segunda-feira, às 9 da manhã. Isso é daqui a 3 dias. Os servidores não vão aguentar até lá? Sugiro desligar sistemas não essenciais, respondi. Apagar as luzes, abrir uma janela. Ah, não, esqueci. As janelas não abrem. Tess. Segunda-feira, Alan. E peça ao Jared que traga uma caneta, uma que funcione. Desliguei. Segunda-feira seria interessante, mas antes disso, eles precisariam sobreviver ao fim de semana. Um arranha-céus é um organismo vivo. Quando você corta o alimento, ele começa a morrer. Na tarde de sexta-feira, o 37º andar já era impraticável. A temperatura estabilizara em 30 graus Celsius, o ar estava pesado, reciclado ao mínimo, cheirando de suor, plástico quente e pânico. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Eles diziam estar em trabalho remoto, mas sem a VPN funcionando, hospedada em servidores superaquecidos, estavam na prática curtindo férias remuneradas. Só o Jared e uma equipe mínima continuaram tentando salvar os servidores. Chegaram a trazer ventiladores portáteis do Walmart. Era constrangedor. Pequenos ventiladores de plástico branco zumbindo inutilmente contra uma parede de calor industrial. Eu fui para casa naquele fim de semana. Cuidei do jardim, li um livro, dormi profundamente. Segunda-feira, 9h01 da manhã. O sistema entrou em modo de inatividade, acionado manualmente. Foi um desligamento automático. Funciona assim. Os crachás eletrônicos dos funcionários usam um código de criptografia rotativo, atualizado a cada 72 horas pela rede. Se a rede não faz a atualização, os crachás simplesmente deixam de funcionar. Esse recurso de segurança fui eu quem implementou, justamente para impedir que ex-funcionários acessassem o prédio. A atualização estava programada para domingo à meia-noite, mas a rede estava fora do ar. A atualização falhou. Cheguei ao saguão às 8h45. O cenário era um caos quase bonito. Cerca de 30 funcionários da NextGen se amontoavam nas catracas, passando os crachás repetidamente. Bip, luz vermelha. Bip, luz vermelha. O que está acontecendo? Gritou um dos desenvolvedores para o Larry, o segurança. Meu crachá não funciona. O sistema diz que expirou. Larry resmungou, tocando na tela. Não posso deixar ninguém entrar sem um crachá válido. Jared estava ali. Parecia péssimo. Usava as mesmas roupas de sexta-feira. Barba por fazer, olhos fundos. Ele me viu entrar. Eu vestia um terno bege claro e segurava um café com leite. Passei pelas catracas sem dificuldade. Aproximei o cartão, bip, luz verde e entrei. Você! Jared gritou, pulando a corda de veludo. Larry se colocou imediatamente à frente dele, braços cruzados. Afaste-se, senhor. Foi ela quem fez isso, Jared gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela nos trancou para fora. Parei e me virei. O saguão estava cheio. Pessoas de outras empresas observavam a cena. Eu não bloqueei o acesso de vocês, Jared, disse calmamente. O protocolo de segurança exige autenticação de rede para validar as credenciais. Sem rede, não há credenciais. Resolva isso agora, ele berrou. Tenho uma reunião às 9. Olhei o relógio. São 9 em ponto. E do ponto de vista dos representantes dos inquilinos, você parece mais um intruso do que alguém autorizado. Virei-me para o elevador. 4º andar, disse ao comando de voz. As portas se fecharam, cortando a visão de Jared tentando explicar aos próprios funcionários por que não podiam trabalhar. Lá em cima, no 37º andar, tudo estava escuro, quente e silencioso. Os servidores finalmente haviam entrado em desligamento por segurança térmica. As luzes estavam apagadas, porque os sensores de movimento não receberam sinal algum. Parecia uma cidade fantasma, e eu era a única com o manual de exorcismo nas mãos. A sala de conferências do 4º andar era o oposto da caixa de vidro lá de cima, sem janelas, à prova de som,
iluminada por lâmpadas fluorescentes fortes demais. Mas parecia uma sala de interrogatório disfarçada de sala de reuniões. Às 9 horas em ponto, a porta se abriu. Marcos entrou primeiro, visivelmente aliviado por eu estar no comando. Depois veio Alan Sterling, o advogado, com expressão cansada. Em seguida, Thomas Vance, vice-presidente e pai de Jared, um homem baixo, careca, olhar cortante, usando um terno que custava mais do que meu salário anual. Por último, Jared. Ele parecia um cachorro espancado, mas daquele tipo que ainda morde se você virar as costas. Eles se sentaram de um lado da mesa, eu, sozinha, do outro. Senhorita Morrison, começou Thomas Vance, com a voz áspera. Vamos direto ao ponto. Estamos perdendo $50.000 por hora. Meu filho cometeu um erro. Pensou que você fazia parte da equipe de suporte. Estava sob pressão. Pedimos desculpas. Ele cutucou Jared, que manteve os olhos fixos na mesa. Desculpa, murmurou. Eu não devia ter te demitido. Podemos religar a internet agora? Olhei para Jared, depois para Thomas. Senhor Vance, disse. Seu filho não apenas me confundiu, ele humilhou publicamente a pessoa responsável pela integridade estrutural da empresa. Isso é pessoal, e eu consigo relevar. Fiz uma pausa. O problema é profissional. Abri minha pasta e retirei uma única folha. Este é o contrato de renovação da infraestrutura. Thomas estendeu a mão. Ótimo, então é só assinar. Mesmos termos, certo? Não, respondi, puxando o papel de volta. Este é o contrato cancelado. Como assim? Perguntou Alan Sterling. Na noite de sexta-feira, a banda larga que estava reservada para Next Gen foi liberada para o mercado e foi comprada. Comprada? Os olhos de Thomas se arregalaram. Por quem? Pela Omnit. Omnit? Os caras do outro lado da rua? Vocês venderam nossa fibra para nossos concorrentes? Eu vendi a minha fibra para um cliente com contrato assinado. Você não tinha contrato conosco, apenas um aperto de mãos e uma renovação que seu representante jogou na minha cara. Desfaça isso, ordenou Thomas. Cancele o acordo, devolva para nós, pagamos o dobro. Não posso, é um contrato vinculativo de 5 anos, as multas são astronômicas. Além disso, eles já estão usando, o tráfego está ativo. Então o que você está dizendo? Jared interrompeu, a voz falhando. Que ficamos sem internet? Vocês têm a internet básica do prédio, DSL. Serve para e-mail, não para... O que mesmo vocês fazem? Operações visionárias, Jared gritou. Não dá para rodar a plataforma com DSL. Então sugiro que se mudem. Este prédio não atende mais às necessidades de vocês. Thomas me encarou. Olhou para o filho, para o advogado, e finalmente entendeu o tamanho do estrago. Você está nos expulsando? Sussurrou. Eu sou apenas a gestora da infraestrutura, disse, levantando-me. Forneço energia, refrigeração e dados. O que vocês fazem com isso é problema de vocês. Fui até a porta e parei. Ah, Jared, o elevador de carga está reservado para amanhã. A Omnitic vai instalar novos racks de servidores. Vocês só poderão retirar seus equipamentos na quarta-feira. Sugiro usar as escadas. A mudança foi dolorosa de assistir. Acompanhei tudo pelos monitores de segurança. Na quarta-feira, a NextGen iniciou o que chamou de realocação estratégica, jargão corporativo para fugir envergonhado depois que bloqueei o elevador de carga por manutenção emergencial, um parafuso solto que considerei perigoso demais. Tiveram que usar o elevador de serviço, pequeno. Precisaram desmontar os racks peça por peça. Jared não apareceu. Soube depois por Marcos, durante uma cerveja, que Thomas Vance havia transferido o filho. Jared agora era diretor de projetos especiais em um escritório satélite em Tulsa, Oklahoma.
Chequei as especificações daquele lugar. Zona de armazéns. Internet por fio de cobre. Boa sorte, Jared. A Omnitic se mudou para o 37º andar 2 meses depois. A NextGen quebrou o contrato de aluguel, pagando uma multa generosa, que foi direto para o bolso dos proprietários. Eles me deram um ótimo bônus pela gestão agressiva de receita. A Omnitic é uma inquilina exemplar. Abrem chamados corretamente, dizem por favor e obrigado, levam donuts para os seguranças. 6 meses depois, eu estava novamente na sala de conferências do 37º andar. Robert, o CEO da Omnitic, assinava um pedido de aumento de energia. Sabe, disse ele, olhando para o horizonte, ainda não acredito que eles simplesmente foram embora. Dei um gole de café. Má gestão, pensei. Não entenderam a base. Estamos muito felizes aqui, continuou Robert. Ah, e meu sobrinho começa como estagiário semana que vem. Se acha o gênio da informática. Congelei por um segundo. Eu disse a ele, continuou Robert, que a primeira pessoa a quem ele deve se apresentar é Tess, e que se estalar os dedos para você, eu mesmo jogo ele do telhado. Sorri. Um sorriso verdadeiro. Ele vai ficar bem, Robert, desde que saiba de onde vem o poder. Voltei para meu escritório, o bunker atrás dos elevadores. Conferi os monitores, 22 graus Celsius estáveis, largura de banda ideal, satisfação dos inquilinos em 100%. Abri a gaveta e peguei uma pasta nova. Imprimi a etiqueta. Contrato de infraestrutura Omnitic. Arquivei. O prédio vibrava ao meu redor, respirava, estava vivo. Tudo exatamente onde deveria estar. Minha dignidade permaneceu intacta, meu bônus foi liberado, e em algum lugar de Tulsa, Jared provavelmente ainda esperava um PDF carregar. Não existem memorandos oficiais de justiça, mas de algum jeito ela sempre chega à caixa de entrada certa. Essa história prova que ações silenciosas vencem egóis barulhentos. Obrigada por ouvir. Até a próxima.